Fala, companheirada, silenciosa na área. E aí, você já se tornou a mensagem que você quer ser para o mundo? Quinta tradição fala o seguinte: cada grupo é animado de um único propósito primordial, o de transmitir a mensagem ao adicto que ainda sofre. De novo, o programa é animado de um único propósito primordial, o de transmitir a mensagem ao adicto que ainda sofre. Chegamos até aqui, agora na quinta tradição, né, que é o propósito primordial da Irmandade, de tudo. Tudo, dos 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos para o serviço, tudo tem um único propósito, que é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Quando uma pessoa está em algum comportamento adictivo, de obsessão mental, compulsão física, egocentrismo, né, em qualquer área da vida, né? Droga, álcool, família, cigarro, é bom lembrar disso, né? Para quem está chegando agora, poder também pegar o fio da meada. Quem está com esse problema sério encontra alguém que está de braços abertos, recebendo essa pessoa, né, com afinidade naquilo que ela tem. Um exemplo é uma pessoa que tem problema com alimentação, né, e ela está recebendo essa mensagem de uma pessoa que está tendo recuperação na área alimentar, né, ela está recebendo a mensagem dessa pessoa, né? Essa pessoa ela não tem só informação, ela não tem só informação e conhecimento, ela tem informação, conhecimento e a vivência experimental daquilo ali. Ela vive aquilo ali, que é o que a sabedoria é, né? A sabedoria é você pegar a informação e o conhecimento e transformar em ação prática, né? Ninguém vai ao banheiro por ninguém, não é isso? Então esse cara que está esperando essa pessoa que tem essa recuperação alimentar, ele tem a mensagem prática para passar, né? Olha, e se ele não tiver, ele sabe quem tem. E se ele não souber quem tem, ele vai junto com você pesquisar, ele vai junto com você buscar a ajuda que você precisa, né? Que muitas das vezes é no grupo, né? No grupo tem alguém que ouve. Uma coisa muito interessante, né? Simbiótica e alquímica, né? É quando você está numa reunião de grupo, que você é jogado um tema. Esse tema, ele navega basicamente pelo aquilo que aquelas pessoas estão vivendo, né? É que nem quando uma mulher, né? As mulheres quando convivem muito tempo juntas, né? Quando elas menstruam juntas, né? Seria uma analogia nisso, né? Quando essas pessoas estão juntas na caminhada, a temática da reunião parece que ela, de alguma forma, mesmo as escapadelas que ela sai da questão central, ela atinge a necessidade de todo mundo que está no grupo. Você está entendendo o que eu estou falando? É interessante isso, né? Então, assim, onde eu estou querendo chegar com isso? De que essas pessoas, esse mensageiro que te recebeu, esses outros que estão partilhando, eles estão prestando um serviço, né? Eles estão dando de graça aquilo que eles receberam de graça, né? Eles estão dando de graça, sem cobrar nada, que significa a graça divina que eles receberam. Tá entendendo? Por isso que é receber de graça aquilo que, né? Dar de graça aquilo que recebeu de graça. E isso é uma prática de trabalhar contra o egocentrismo, né? Contra essa memória egóica que quer só reforçar a identidade da pessoa e do ego. Como foi dito lá na terceira tradição, 2 vídeos atrás, e no último vídeo, as formas em que os grupos podem assumir, né, de forma autônoma e criativa a maneira de levar de forma eficaz essa mensagem, faz com que você tenha a ajuda necessária que você precisa. Aí você fala, pô, mas aqui, por exemplo, aqui onde eu moro não tem grupo. Pô, funda um grupo, né? Ou vai numa cidade vizinha, mais próxima, onde tem alguém que tem o mesmo tipo de problema que você, e começa a interagir com essa pessoa, até vocês criarem uma estrutura de conhecimento do programa para abrir um grupo, né? Para entrar em contato com uma regional, ou se esse tipo de atividade não existir, porque tem grupos que saíram do zero, né? Não existiam. Há pouco tempo fizeram já existia jogadores anônimos, né? Pessoal que jogava corrida de cavalo, carteado, essas coisas. Mas pessoal que jogava game, eu acho que existem grupos novos em relação a pessoas que
que jogam game, entendeu? Esses jogos modernos. Então, como é que foi a primeira vez? Por exemplo, naquele vídeo lá atrás, um dos primeiros que eu apresentei, teve o encontro do Bill e Bob, foi um dos primeiros encontros. E dali, eles com outras pessoas, né, religiosos, médicos e tudo mais, construíram de alguma forma o embrião do AA, né? E depois o AA, e depois daí nasceu tudo isso, né? Que é uma coisa de uma transformação impressionante. Então, assim, lá naquele vídeo a gente já vê, não sei se eu coloquei no vídeo, mas no filme tem isso, de que no segundo ou terceiro encontro do Bill e do Bob, eles conversam exatamente sobre isso, né? De que a necessidade de eles manterem o foco na mensagem primordial, né? Para que não se perdesse energia com outros assuntos, né? Outros assuntos que não dizem respeito àquilo que os unifica, né? Que cria a unidade e a força, que é a busca da recuperação, no caso dos alcoólicos, de não ir no primeiro gole, né? E assim por diante, sucessivamente nas outras irmandades, né? De droga, de tabaco, de jogo, de tudo, né? O princípio espiritual da integridade, ele é fundamental no sentido de manter esse foco, né? De que a atividade principal adictiva, ela tem que estar em abstinência. Esse é o único pré-requisito que existe, não existe nenhum outro, né? Então a mensagem, ela é levada no sentido de como fazer com que você não vá na primeira dose ou no primeiro comportamento adictivo. Tem uma coisa que é muito reforçada quando uma pessoa chega no fundo do poço, né, seja em que atividade de comportamento adictivo for, de que ela entende que ela pode estar limpa daquela atividade, né, pode não estar exercendo aquela atividade, apesar das dores da vida. Esse é um cerne da questão central, sabe? Porque quando a pessoa perde seu autoempoderamento, perde a sua autoestima, né? A autoestima vai caindo com o tempo, caindo, ela precisa cada vez mais anestesiar aquele contato com aquela realidade que lhe causa dor para poder sentir algum bem-estar, que não é bem-estar, entendeu? Algum prazer imediato que tire ela daquilo ali, né? De que faça ela achar que ela não vai sentir a dor, entendeu? Com isso, acontece uma alquimia reversa, né? De que ela, ao invés de sentir dor, ela vai para o sofrimento, né? Então é dito que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional nesse sentido, de que ao decidir, ao tomar a decisão de se anestesiar ao invés de enfrentar a dor, a pessoa vai inexoravelmente para o sofrimento, né? Seria o que eu estou chamando aqui de alquimia reversa, seria de um processo destrutivo, né? Não seria uma alquimia, né? Eu não queria sujar esse nome com essa analogia. Bom, enfim. O despertar espiritual, né, fundamental, está no programa de 12 passos, né? E olha que coisa engraçada, a recuperação individual, né? É uma pessoa que chega sofrendo, é na pele dela que ela está sentindo as coisas. Então a recuperação individual, ela precisa fazer o processo de autoconhecimento dela, né? Ela precisa se referenciar no amor que as outras pessoas estão começando a ter por si mesma, que o grupo tem por cada pessoa, para que ela possa sentir firmeza e começar a caminhar, não é isso? Então olha que coisa incrível. Só ela pode, mas ela não pode sozinha, ela só pode com a ajuda do coletivo. Então o programa é individual, mas o processo é coletivo. Tá entendendo? Quando você, em algum determinado tempo de recuperação, seja que tempo for, você tem os seus baques, né? Porque a casca de cebola vai sendo tirada, né? A recuperação é uma coisa progressiva, né? Ela vai te revelando coisas, desvelando outras, né? A fonte para você fazer o feedback, ter o feedback ou dar o feedback, né? Levar a mensagem, é o grupo. E aí a gente circula e volta de novo de que ou você recebe a mensagem ou você dá a mensagem. A mensagem é o primordial do processo,
né? É a coisa mais importante. É o foco único de todo o processo, é a mensagem. Por isso que aqui, nesses vídeos, você vê que a mensagem é basicamente a mesma. Eu falo por esse ângulo, eu falo por esse ângulo, eu falo pelo ângulo do primeiro passo, do segundo passo, do terceiro passo, da primeira tradição, da quinta tradição que a gente está falando hoje. Mas o foco é sempre a mesma coisa, levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. As formas mudam, né? Eu estava fazendo um estudo para fazer esse roteiro e fala que nem o grupo, nem uma pessoa é mais importante do que a mensagem. A mensagem está acima disso tudo. Então a mensagem que é a transformação através dos 12 passos, 12 conceitos, 12 tradições, ela é mais importante até mesmo do que o grupo, do que cada pessoa, né? Interessante isso, né? Saber as coisas no seu devido posto, né? Eu criei até aqui uma analogia de que se congelasse a humanidade por 300 anos, né? E depois todo mundo acordasse, né? Sem memória de nada, e fosse revendo os comportamentos humanos e encontrasse esse programa, o programa ia funcionar, independente de ter ocorrido grupos ou pessoas em recuperação nesses 300 anos. É uma ideia meio doida, mas é verdade, né? É verdade, ela é possível. Qualquer adicto pode parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Essa é a mensagem fundamental de todo o processo. Esse é o ouro que tem dentro do programa, né? Um adicto, qualquer pessoa pode parar de usar, parar de exercer seu comportamento adictivo, perder o desejo de fazer isso e encontrar uma nova maneira de viver. Cara, se isso não é uma coisa revolucionária, eu não sei mais o que é revolucionário, entendeu? O resultado de tudo que a gente vive é a mensagem que a gente criou para aquilo que a gente vive, né? O problema não é o quadro que está pintado na nossa frente, né? É o que a gente faz com aquele quadro que está pintado na nossa frente, né? O que você vai fazer com isso, né? Tá bom, aí você faz uma viagem de autoconhecimento, faz o quarto passo, o quinto passo, se descobre, se revela outro ser humano, roga a Deus e se prontifica que Deus remova seus defeitos de caráter. E aí? Você vai fazer o que com isso? A única maneira de você manter isso vivo é levar a mensagem, né? É contar para alguém como isso funcionou em você, como isso transformou você um dia de cada vez. Outra coisa também que é muito importante assim na coisa da temporalidade, né? Que nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer. Eu já falei disso aqui, mas eu vou reforçar porque é importante dentro da mensagem, né? Um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar, né? Parar de ter uma atividade adictiva um dia de cada vez. Pode perder o desejo um dia de cada vez. Né? Encontrar uma nova maneira de ver um dia de cada vez. Então, assim, é um processo, né? Não cai do céu assim tudo de uma vez só. Né? É uma coisa que você vai alargando conforme você mesmo vai criando um processo de amorosidade, né? Pelo processo, por você, né? Você vai descobrindo que você consegue, uma pessoa que fica... eu já vi pessoas um mês sem usar droga, nossa, de ficar radiante, de o olhar mudar, né? As pessoas falam, porque parou de usar substância, não, pessoas com codependência emocional. Né? Eu já vi gente com sabe aquele olho de tubarão, aquele olhar meio fosco, aquele olhar que não tem brilho. É incrível, né? Como é que a ação destrutiva, ela enfeia a pessoa, né? Se costuma dizer que os grupos de 12 passos, 12 tradições são verdadeiros salões de beleza. Porque em pouco tempo a pessoa se transforma, a pessoa cria brilho, a pessoa fica sanguínea, a pessoa fica ativa, a pessoa, sabe? É muito interessante. Então, assim, a grande referência é que todos nós somos uma mensagem, né? E aí, assim, a grande pergunta é: o quanto você já se transformou na mensagem que você quer que o mundo seja? Porque
Isso é uma outra dicção, né? Apontar o dedo para o mundo e falar assim, o mundo podia ser assim, por que não é assado, por que não tem a justiça aqui, por que não tem isso, aquilo ali? E a pessoa não faz nada por aquilo ali, não no sentido de ir lá fazer, mas no sentido de ela fazer nela mesma. Porque ela não vai lá fazer enquanto ela não fizer nela mesma, né? Ela não vai ser um bom senador, um bom deputado, se ela não for um bom senador para si mesmo, um bom deputado para si mesmo. Tá entendendo? O que significa honestidade? O que significa mente aberta? O que significa boa vontade? Né? Entrar nessa discussão de forma profunda, porque tá vazio, né? Só tem a casquinha. Integridade virou uma casquinha do ovo. Dentro não tem nada. Amor, né? Existe grupos de dependência de amor e sexo. Olha que louco. O amor, que é a maior, talvez o maior objetivo da humanidade, se transformou em adicção, né? Uma perspectiva dele, né? Não estou dizendo que ele se transformou, uma determinada maneira de enxergar isso da maneira que ele veio na vida de certas pessoas que foram abusadas, ou que são abusadoras, ou que viveram ambientes tóxicos, de vergonhas e tudo mais. Elas vão lidar com o amor dessa forma, né? Eu contei aqui para vocês, né, de um cara, do filme chamado Human. Tem três volumes, né? Três filmes, uma série, né? Tem um cara que ele fala, ele está com prisão perpétua porque ele matou a mãe, a esposa e a filha. Porque a mensagem, ele conta que a mensagem que ele recebeu de amor era de que quem te batia queria te consertar, queria o seu bem, né? A mensagem que ele recebeu de que a violência era conectada com o amor, né? E logicamente que não é, isso é uma perversão, né? E tanto que quando ele amou profundamente a filha e a mãe e a mulher, ele matou elas, né? E quem foi lá na prisão recuperar ele, e talvez até a si própria, foi a mãe da mulher que ele matou, a avó da neta que ele matou. Foi ela que recuperou ele, foi ela que levou amor para ele, nossa, ele conta isso aos prantos, né? É muito dramático isso, mas é muito bonito também, né? Tem uma beleza nisso aí, né? Nessa história da recuperação, né? Na história da adicção destrutiva, não, né? É terrível mesmo. Então todos nós somos mensagem, né? Tudo é mensagem. Eu contei aqui para vocês, eu não sei que vídeo foi, que a minha filha, 2 anos atrás, minha filha mais nova veio aqui me visitar e, foi legal a estadia dela aqui, foi muito maneiro, né? A gente trocou muita ideia, a gente aprofundou muito a nossa amizade e também com os nossos amigos, e eu tive que levar ela embora. Fui lá em Nápoles, levei ela no Capodichino, no aeroporto. Ela pegou o avião e eu vim embora, peguei meu trem. E quando eu peguei o trem, eu senti aquela, sabe, né? Fiquei com um mal-estar, sabe como é que é? De ela não estar ali, de ela estar indo embora. E eu vim com esse mal-estar o trem todo, eu fiquei pensando, mas por quê? Foi tão bom, né? Por que eu estou transformando? Eu comecei a observar o que eu estava sentindo, né? Por que eu estou transformando o meu sentimento de uma coisa boa numa coisa ruim? E aí eu desci do trem e eu ia caminhando da estação de trem até em casa, que é 2, 3 quilômetros, numa estrada, né, beirando o mar assim no alto. Eu fui andando e comecei a ver as flores assim, e eu comecei a ver as flores. E eu senti que no início eu passava por elas, mas depois eu comecei a me deter nelas, porque eu fotografava muito flor nessa época. E aí eu comecei a olhar assim, algumas que eu não tinha visto, a me chegar perto. E aquela beleza, aquela cor, aquela forma, elas foram me invadindo. E aí foi aí que eu inventei essa história de que a flor é um telegrama do poder superior, né? As flores são um telegrama do poder superior. É o melhor e mais bonito telegrama que o poder superior mandou pra gente, né? Porque a gente acha que telegrama é, na linguagem humana, aquilo que está escrito num papel que o carteiro leva, né? E a mensagem que o poder superior manda nas formas e nas cores, né? O Jimi Hendrix, né, o grande guitarrista, falava isso, né? Que a música dele era a cor, né? A música dele era criar cores, né?
E eu comecei a ver aquelas flores ali e eu comecei a me sentir bem, comecei a ficar presente, né? Eu saí, porque eu não estava vivendo o agora, eu estava lá no aeroporto ainda, me despedindo da minha filha, entendeu? E quando eu comecei a ver as flores e me envolver nisso, nesse telegrama, ia tentar ler ia fotografar de novo. E aí demorei 40 minutos para chegar em casa, fiquei um tempão andando bem devagar pela estrada, fotografando todas as flores, estando presente de novo comigo e com aquilo que eu estava vivendo, né? Maneiro, né? E aí eu fiquei bem, recuperei meu bem-estar, né? Então, assim, lembrando vocês no último vídeo que eu falei que na quarta tradição, todo grupo que leva a mensagem através do programa de 12 passos, ele tem liberdade para criar os formatos mais eficazes que esse grupo mesmo decidir, né? Desde que não fira a unidade como um todo. Qual é a unidade? A mensagem, né? A mensagem primordial, né? De que qualquer adicto, né? Um adicto, vários adictos, qualquer um, pode parar de usar, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver. Tendo isso como meta, se é livre para criar os formatos que se achar necessário, né? Outra coisa também é que ninguém é exemplo de nada, né? Nós não somos um exemplo, nós somos um único exemplo. Né? Nós não somos o melhor exemplo de nada, nós somos o único. E não damos conselhos, né? Não se dá conselho, se dá experiência, né? Muitas das vezes uma pessoa recém-chegada chega num grupo, qualquer tipo de grupo, e as pessoas ficam muito preocupadas, né, em direcionar as suas falas, as suas partilhas a tornar bem-vinda aquela pessoa, né? Mas no meio de um ou de outro, alguém minimiza isso contando a sua própria história e talvez maximize a ação do programa. Tá entendendo como tudo é levar mensagem? Tudo é levar mensagem, né? Direto ou indiretamente. Então é um foco total na mensagem, total, né? A ideia de fazer o documentário, A Silenciosa, um barulho a ser ouvido, né? Por que a silenciosa é um barulho a ser ouvido? Porque ela é silenciosa, a sociedade não nega porque sabe que existe, nega muito por ignorância, né? Em todos os setores, inclusive no setor médico, né? Nega isso, né? E muitas das vezes lida com isso dentro da sua compreensão, que como não tem informação, conhecimento e vivência com isso, lida de forma preconceituosa, porque não tem o cabedal para lidar, né? Então, se tiver uma triagem numa enfermaria de um hospital, né, onde tem poucos médicos e muita gente para ser atendida, com certeza aquele que tiver bêbado, drogado, que tiver tendo um ataque de histeria ou de depressão, seja lá do que for, um adicto na sua ação pior destrutiva, ele vai ser relegado ao segundo plano, né? Bem capaz de que isso aconteça, né? Eu já vi, né? Eu já vi isso acontecer e não foi uma vez só, não. Participei disso, né? Então as reuniões, elas nos seus formatos, né? Elas podem ser reuniões, aquilo que a gente falou na quarta tradição, né? Você pode levar a mensagem de uma reunião de partilha, né, californiana, né, que é aquele redondo, né, aquele formato redondo, em forma de plateia, com cabeceira de mesa, a pessoa vai até a frente e partilha, né? Temáticas, né? Escolhe-se um tema e alguém versa sobre esse tema por 20 minutos e depois o resto da reunião as pessoas perguntam ou falam sobre isso, né? Sobre passos, reunião de passos, reunião de tradições. E se esse grupo não pode levar informação ao público, né? Vários grupos se reúnem e formam um subcomitê de informação ao público para que esse trabalho seja exercido. Legal, né?
em escolas, empresas, né? Geralmente hospitais é mais o HI, né? Hospitais e instituições, né? O HI já é uma outra formatação para ir em lugares onde as pessoas não têm acesso em reuniões, né? De poder ir na reunião. Então eles fazem laboratórios, nesses laboratórios eles treinam a melhor maneira de levar a mensagem. Quer dizer, tudo tem um trabalho, né? Porque a dicção ativa, para levar a pessoa no fundo do poço, ela trabalhou dia após dia, silenciosamente. Tá entendendo? Para fazer um barulho na vida da pessoa, né? Porque tem os dois lados da moeda, né? Silencioso é um barulho a ser ouvido. A quinta tradição, ela é complementar ao 12º passo, né? Lembra que a gente falou no 12º passo? Eu já até falei isso aqui agora, hoje, eu acho. Tendo tido um despertar espiritual através desses passos, que eu leve essa mensagem em todas as áreas da minha vida, né? É a quinta tradição. Você é a quinta tradição. Porque você vai para o trabalho, você não deixa de ser um adicto em recuperação quando vai para o trabalho. Você não deixa de ser um adicto em recuperação quando você está na praia, quando você vai jogar um lixo no chão. Você começa a criar uma consciência. Eu não sei quem foi que falou isso, né? Na questão até da ecologia na sociedade. Foi dito isso, eu não me lembro quem foi. Que falou, é melhor criar consciência do que trabalhar a ecologia como um foco principal. E aí perguntaram por quê, e essa pessoa respondeu que uma pessoa consciente, ela intrinsecamente ela tem consciência ecológica, né? Tá entendendo? Interessante, né? Princípios que a quinta tradição aborda são integridade, responsabilidade, unidade e anonimato, né? Na integridade, a libertação do comportamento adictivo através da prática dos 12 passos, né? Então, não ir na primeira dose, né, e praticar os 12 passos garante a integridade do processo do quinto da mensagem, de levar a mensagem, né? A responsabilidade faz com que uma ou mais pessoas se pensem na eficácia da mensagem que ela está levando, né? Se isso vai ser eficaz ou não. A unidade diz que é a força de transmissão da mensagem. É o que forma a rede, é o que mantém concentrado tudo na mensagem, né? É a unidade. E o anonimato é onde as diferenças se tornam insignificantes. Por quê? Porque não interessa de onde a pessoa veio, quanto ela ganha, raça, sexo, nada, não interessa nada. Interessa que ela, como aquelas outras pessoas, querem ou parar de beber, ou parar de se drogar, ou ter ajuda naquele comportamento adictivo de dependência de amor e sexo que ela elegeu como o mais destrutivo e que ela está atuando, e ela vai encontrar pessoas dentro daquele espaço que vão interagir com ela aquilo ali, né? E assim como outros grupos, e vai por aí em diante, né? No mundo todo, né? Isso é um fenômeno mundial, é um fenômeno mundial. Então, assim, é uma coisa que dá esperança, sabe? Dá esperança pra gente de que é possível a humanidade fazer aqui o que ela veio fazer aqui, né? Cumprir a sua missão, né? A sua missão enquanto animal social de um ajudar o outro, né? E esse de um ajudar o outro, esse individualmente também se tornar uma pessoa transformada, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa que para com o comportamento adictivo, perde o desejo e encontra uma nova maneira de viver. Maneiro, né? Então, se você tá com alguma coisa que te incomoda, né? Às vezes, a gente, no nosso isolamento, né, a gente fala assim, poxa, só eu tô sentindo isso, né? Só eu tô sentindo esse vazio, essa solidão, essa tristeza, sabe? A gente esquece
que nós somos interligados. Todos nós somos interligados, né? E tem pessoas sensíveis que sentem, né, essa cagarela que estão fazendo aí de destruição no mundo. Sabe como é que é? Essa vida inconsciente, imediatista. Não estou aqui condenando o materialismo, mas as coisas quando pendem demais para o materialismo, quando o materialismo se torna a coisa mais importante, né? Quando a exploração do homem pelo homem é mais importante do que o próprio homem, né? Tá entendendo? Então, assim, isso é sentido por essas pessoas sensíveis, né? E essas pessoas adoecem, né? E elas são as que vão embora primeiro. Tá entendendo? Então, assim, uma conexão de qualquer uma dessas pessoas com um poder superior que ela conceba, desde que seja amoroso e gentil, maior que si mesma e a sua doença, né? Coligado a outras pessoas que também estão trabalhando nessa mesma concepção, né? Em que o anonimato disso, né? Porque eu não tenho que dar satisfação a ninguém de como é meu poder superior, da maneira que eu concebo, né? Mesmo que eu esteja dentro de uma religião. Porque mesmo dentro de uma religião, continua sendo a maneira que eu concebo. Porque a maneira que eu compreendo é a maneira como eu me ligo àquilo ali. Não é verdade? Não é um livro que vai dizer isso, né? Não é um ritual, não é um dogma, né? Quando a pessoa chega na Irmandade, ela fala, porque minha mãe, porque não sei quem, porque não sei o que lá... Justifica com uma série de coisas, porque o meu trabalho, porque o meu país, porque o meu time, porque não sei o quê. Ela coloca sempre do lado externo, no outro, né, que a gente chama do outro, as razões daquilo que ela faz, né? Por causa do relacionamento que ela tem com essas coisas que ela não consegue sentir a dor do que é que aquela aula de cada coisa que ela lida, de fatores na vida dela, dão para ela, né? Então ali o outro está do lado de fora, né? Quando ela faz o processo de autoconhecimento, no quarto passo, que ela faz um inventário moral destemido e profundo, e quando no quinto ela lê para Deus e outro ser humano a natureza exata das suas falhas, ela está vindo de dentro. Ela está vindo de dentro. E aí, quando ela fala para o outro ser humano e para Deus a natureza exata das suas falhas, ela começa a ver que essa pessoa para quem ela está falando, e até mesmo o próprio poder superior, são ela. Ela está falando dela mesma, entendeu? Aí não é mais o outro, né? Aí o outro deixa de existir. Aí todos viram um só, né? Entende a diferença? Uma coisa é vinda de dentro, a outra é quando vem de fora. Quando a pessoa está vazia, está colando da realidade coisas que ela não tem dentro dela. Outra coisa é ela descobrir o que ela tem dentro dela, ir para a realidade e se identificar com o mundo que está em volta dela. Sacou? Esse é o processo. Esse é o processo que cria compaixão, esse é o processo todo em que levar a mensagem é o grande exercício de fazer isso. Esse é o grande exercício de levar a mensagem. Levar a mensagem vira um exercício disso, né? Então o egocentrismo, o ego vai para o seu devido lugar, né? A mente obsessiva começa a ser observada, porque ele vê que outras pessoas também têm isso, né? A compulsão física, né? Os efeitos físicos que isso causa, tudo, né? Tudo, entendeu? Ele está dentro ele faz parte, tanto na identificação com a pessoa que está vindo buscar a mensagem porque está doente, porque ele também é portador dessa doença e aquela pessoa lembra ele disso, né? Dos seus sintomas, dos seus casos, como ele quando fala da recuperação para essa pessoa, né? A pessoa que chega pedindo ajuda, ela está trazendo uma mensagem. A mensagem de que a adicção é destruição, instituição, prisão e morte, né? E de que ele, quando leva a mensagem para essa pessoa, ele diz para ela que ela pode parar de usar, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver. Maneiro, né? Entende como um precisa do outro, é uma simbiose, né? Ela recorda ele de onde ele veio e ele diz para essa pessoa para onde ela pode ir. Sacou a alquimia? A dinâmica viva disso? Cara, isso é de um poder, isso é de uma beleza, sabe? Impressionante. Muito difícil tá sendo fazer os vídeos,
porque o verão aqui está acabando, está no ápice, né? Então a gente está trabalhando feito, né? Então assim, eu queria falar disso. Eu queria falar disso porque foi o meu descrédito no processo, né, de ação criativa, da minha unidade, da minha responsabilidade, tudo comigo mesmo, tá? Tô falando de mim. Da minha unidade, da minha responsabilidade, o que mais que diz aqui? Da minha unidade, do meu anonimato, né? Eu não discriminar as minhas questões, né? De que eu tenho que investir nisso aqui e naquilo ali, ó. Dá para ver? Ali atrás as madeiras, do processo de artesanato que eu estou querendo me envolver, né? E desse trabalho de reformular, que foi agora uma decisão que eu tomei semana passada, uma boa decisão, sentar, rever tudo, reler, criar novos instrumentos, criar novas estratégias, criar um fôlego novo, e andar e ir embora para frente, né? Por quê? Se eu não vitaminar a coisa na minha vida, né, pessoal, da maneira como eu me recupero, né, com o novo trabalho que eu quero fazer, com a nova perspectiva que eu quero dar ao documentário, com tudo isso mais, com a própria credibilidade que eu tenho na vida e de que Deus é fartura e bonança, eu não sento aqui para fazer vídeo, entendeu? Sacou? E aí eu não falo com a alma, né? Eu queria lembrar para vocês que falar com a alma não é uma coisa assim de falar como é que está meu espírito, isso aqui. O pessoal que faz stand-up comedy fala com a alma. Assistam para ver. Falam com a alma e falam deles, sabe? É o que eu estou tentando aqui. Passar minha vivência através do que eu falo, assim, do que eu vivo, né? Em relação ao que eu estudo, ao que eu vejo, ao que eu, sabe? E de assumir aqui, né? Eu tô ali naquele hotel trabalhando, por quê? Porque eu coloquei em questão a minha integridade, a minha responsabilidade, a minha unidade e meu anonimato. Coloquei em questão isso, né? Isso está em questão. Mas e aí? O que eu faço com isso? Com esse quadro? Eu fiz besteira. Não, eu fiz o que era possível naquele momento. Eu precisava fazer dinheiro para poder passar o inverno, para poder... sabe, a coisa imediata ali da sobrevivência, né? Mas eu não estou sozinho, eu tenho apoio, né? Minha companheira está me apoiando, né? Está me ajudando. Sabe como é que é? Não só como ombro, né? Mas como financeiramente também, sabe? Ela tem como me ajudar financeiramente nesse processo. E é isso. O sino até tocou. Então tá uma boa hora para falar para vocês. Pô, se inscrevam aí no canal, né? Traz mais gente. Embaixo, coloque suas questões, né? Faz um ensaio, né? Faz uma experiência, né? Para ver como é que é o feedback do programa para você nas suas questões, né? Como é que se abre um programa? Como é que se abre um programa? Como é que se abre um grupo? Eu posso ajudar nisso. Não eu, né? Mas eu posso ajudar naquilo que eu souber, mas eu estou dizendo que aquilo que eu não souber, eu posso indicar quem sabe, né? Ou posso pesquisar quem sabe e trazer aqui. Tá entendendo? Então, assim, se eu acredito que a humanidade tem, quase toda ela, um pé na adicção, por que tem 50, às vezes 200 pessoas, como eu já vi num vídeo aí, e não tem feedback embaixo? Tem alguma coisa aí, tem gente assistindo isso que está escondida, entendeu? Que não está se colocando. Sabe como é que é? Eu não estou falando aqui que para você falar comigo você tem que parar de beber, de fazer isso, fazer aquilo outro. Não, mas você pode colocar onde isso te perturba, né? Você pode burilar essa coisa e não colocar isso debaixo do tapete através da prática adictiva, entendeu? Compreende o que eu estou falando? Abrir uma porta para uma discussão, para uma perspectiva, né?
Porque talvez você seja um mensageiro e não saiba. Porque com certeza você é. Com certeza. Porque senão eu não estava aqui recebendo a mensagem de vocês, né? Ó barato. Então é isso, se inscrevam, o Pix está embaixo. Estou revendo tudo, revendo a coisa toda, a coisa vai andar de um jeito. É o que eu digo para minha companheira, você vai ser feliz nem que seja na base do cacete. Uma incongruência, né? Que nem um amigo meu que ficou doente, eu falei, porra, cara, se tu morrer eu te mato, hein? Não morre não, fica vivo porque eu te amo, eu preciso de você. Mas isso aí é brincadeira, né? Falou, rapaziada? Tamo junto. Próxima, sexta tradição, a gente continua. Semana que vem. Até mais.